Oi, gente. Bem-vindos ao canal Zu. E a Lei? Mãe. E filho? Hoje, exausta de uma tentativa de viagem para me encontrar com a Lei na Grécia. Então, como não existe voo direto para a Grécia, nós tivemos que fazer conexão em São Paulo e em Doha. E eu chegaria, seria um voo de aproximadamente 3 dias. Aí acabo de descobrir agora, quando chego no aeroporto para a viagem, às 9h30 da noite, após uma luta de documentos em inglês, em português, com atestado de vacinação, com testes antígeno e CPR. Errou! Quer dizer, toda uma documentação burocrática necessária por conta da pandemia e que teria que ser traduzida do português para o inglês, além de identificar na Grécia os locais que você vai ficar. É o que você vai fazer e o que você vai ficar. Então, após todas as justificativas, todos os tratos, todos os levantamentos, todos os trabalhos, eu acabei descobrindo às 9h30, na hora da viagem, que eu não podia viajar porque a Latam foi informada que a fronteira está fechada para brasileiros. E que no dia 10 ela pode ou não abrir a fronteira para que os brasileiros possam visitá-la. Realmente não me interessa mais visitar a essa altura, porque você perde 3 dias, mas compreendo que também fazer uma visita, né, a um país onde você não sabe se vai permanecer ou não, e que a companhia de aviação vai ter que fazer o seu retorno e que você vai passar 140 horas de voo. Você não está exagerando um pouco, meu amor? Aí a situação é meio complicada. Então, vim para casa e já conversei com o Alex, que se encontra na Suíça. Ele estava à minha espera. Então, pessoal, hoje a gente está com uma proposta diferente. E aí, a gente vai fazer uma entrevista, tá? Eu estou aqui na Suíça e, como vocês podem ver, né, período de inverno, então tá aqui nevando, tá um clima bem agradável e tá dando para conhecer muitos locais ao redor. E Zu, ela tá aí no Brasil e a gente tem muito o que conversar e essa entrevista vai ajudar bastante porque houve imprevistos na viagem e a ideia era que nós íamos nos encontrar, né, em um país aqui, só que devido à situação atual que alguns países estão impondo devido à pandemia, várias coisas tomaram rumos diferentes. Então, isso vai ser uma forma de conscientizar, né, você a como evitar esses problemas. Então, eu posso partir para a primeira pergunta? Claro. Zu, como foi a sua preparação para viajar em tempos de pandemia Covid-19? Bom, foi uma preparação de acordo com o TED, o protocolo, né? Tomei todas as vacinas, as 3 vacinas, fiz as testagens, traduzi tudo para o inglês, né? Fiz a testagem do antígeno de última hora, porque às 72 horas do PCR não me permitia chegar até Doha, que já era uma área internacional, e todos os protocolos exigidos, inclusive olhando se a Grécia estava aberta, foram feitos. Zu, eu recomendei para você um dia antes de viajar que tivesse novos planos,
né? Porque temos que ter sempre plano B, C, D, E, F, G, né? E você recomenda que as pessoas tenham planos para caso tenha imprevistos? Diga-se de passagem, assim, não tive muito tempo para as alternativas de planos de A a Z. Então, assim, eu tive pouco tempo, porque a sua viagem foi mais assim, vamos dizer, de repente, né? E eu tive que me organizar dentro do tempo que eu tinha. Então, eu tinha 25 dias para me organizar, comprar passagem, fazer tudo que era necessário para visitar os 5 países propostos, tá? E eu ia me encontrar com você na Grécia. Mas, em época de pandemia, todos os protocolos devem ser respeitados. Foi o que nós fizemos, né? Procurei tomar as 3 vacinas, fiz o atestado de saúde nacional. Como é que foi a sua viagem até a Croácia? Pessoal, teve perrengue, já adianto, viu? E eu quase era deportado de volta. Mas deu tudo certo e hoje eu tô aqui. Então, primeiro eu tive que fazer uma preparação, né? De um checklist gigantesco de coisas para fazer em pouco tempo. E tive que conectar isso com o fuso horário daqui, né? Então isso não é fácil de fazer e você tem que estruturar bem essa parte para não ficar perdido. Então a minha chegada até minha jornada até a Croácia, eu tive que passar por Natal, de Natal em Lisboa. De Lisboa eu fiz uma parada rápida na Suíça e aí cheguei até a Croácia. E as primeiras 3 paradas elas foram tranquilas, né? Apesar da gente estar nessa época de Covid e tá com muito protocolo que tem que ser seguido, certo? E todos os protocolos foram seguidos. Na última, na chegada da Croácia, eu tive perrengues, né? E eu fui parar lá naquela salinha do terror, sabe? Porque eu não queria, e foi a minha primeira vez, tá? que eu tive que chegar naquele local lá e realmente eu vi que é uma sala de terror, certo? Brincadeiras à parte, tive que responder muita coisa, tá? E não foi em português, foi em inglês. E também tive que mostrar vários documentos que eu tinha tanto no celular, quanto eu também tinha alguns organizados, né? E mesmo depois de eu ter mostrado isso, eu fui mais interrogado ainda. Fala pessoal, beleza galera? Então, tô embarcando aqui, voltando pro Brasil e tem umas dicas importantes para compartilhar. Tá, então é necessário, se você vai fazer conexão em algum local, você precisa do Passenger Locator do local, que é o PLC, PLB, PLFE, eles mudam a última sigla de acordo com o país de origem. Essa é a primeira coisa. A segunda é que você tem que ter o certificado de Covid da Anvisa, tá? Do Brasil. A terceira é que você tem que ter tem outro documento que eu não estou lembrando agora, o seu passaporte. A quarta, você tem que mostrar o seu certificado. No meu caso aqui na Suíça, eu tinha um certificado por um período que foi validado pelo governo daqui
tá? E não é o Entry Form. O Entry Form é outro documento, tá? Então você também pode ter esse outro documento. E tem mais um outro que eu não tô lembrando agora e o editor vai colocar aí pra vocês, tá? De qualquer forma, é muito burocrático nesse momento de Covid, tá? Então, a gente está em 2021, hoje é 26 de dezembro, e tá com restrições, né? Mas tá tudo tranquilo, lá fora é outra realidade, se você está vacinado, pode transitar numa boa pelas cidades e não exigem, a não ser ambientes fechados, que você tem que usar a máscara. Demais tá tudo ok. Fala, galera! Boa noite, gente. Bom dia. Não dá bom dia não, dá dia assim, porque aí lá eles não vão saber, né? Vamos lá. Bem-vindos ao canal Zu E ali? Mãe. E filho? Então, pessoal, depois de uma jornada prazerosa pra caralho, foram 8. Corta aí, editor. Desculpa. Então, galera, chegando de viagem, mais um mochilão, muita experiência e bagagem para compartilhar e dicas importantes. Zu, quais foram as ações que você tomou para recuperar o dinheiro investido? Claro. Impressionante, é poder nadar dentro. Para chover na minha cabeça. Foi a primeira, após a surpresa, a primeira ação foi entrar em contato com a companhia aérea, que é uma companhia aérea internacional, e fazer a solicitação, seguindo os trâmites impostos pela companhia, para a recuperação do dinheiro. Que esse estorno, que a compra é feita no cartão de crédito, para esse estorno eles dão um período de 28 dias para entrega. Alguns dizem que dura mais, mas eu ainda estou esperando. Faz em torno de uns 15 a 16 dias eu estou esperando. Mas ainda tinha o seguro viagem, que você também tem que entrar em contato com a empresa do seguro para reaver o dinheiro. E tinha os hotéis, o hostel. Então, assim, todas essas solicitações foram efetuadas e eu estou esperando e aguardando o retorno. Perfeito, né? Ale, qual foi a sua reação? Porque nós tínhamos planejado fazer a viagem juntos, íamos conhecer 5 países, no mínimo. Qual foi a sua reação quando soube que eu fui impedida de me encontrar com você na Grécia? Boa pergunta. Pessoal, vocês estão acompanhando as perguntas anteriores e a gente teve que criar plano B, C e D, certo? Mesmo sem ter tempo para isso. Isso é muito necessário, né? A gente viu mais do que nunca agora. E eu não tinha muitos planos B, C e D diante do que aconteceu. Porém, a gente tinha uma certa a gente tinha uma porcentagem de que poderia não dar certo a sua ida para lá. Isso a gente tinha um pouco, né? Tinha um pouco em mente. Então, desestruturou bastante a ida para os 5 países. E claro que a gente sempre olha do lado positivo e tomou uma proporção melhor, sem ser egoísmo da minha parte, mas foi algo que deu oportunidade para que eu fosse para outras regiões que eu nunca pensei que iria. Que não estavam programadas. Não estavam programadas, pessoal. E assim, foi bem desafiador, né? Primeiro por estar lá nesse local em período de inverno, né? Que tá frio pra caramba lá. E não tá com o cronograma que um pouco a gente tinha criado junto. Então isso seria muito mais fácil pra mim, né? E mais fácil pra você. Porque a gente tá sempre juntando, complementando, né, as coisas.
Então tem muita novidade. Eu não sei se eu vou dar spoiler, né? Se eu vou falar, adiantar as coisas agora pro pessoal. Mas tem regiões, tem os picos mais altos da Europa, o pico mais alto da Europa. Tem também os tipos de Suíças que eu nunca imaginei que visitaria de uma vez. E foi a Suíça francesa, a Suíça alemã e a Suíça italiana. Né? Então isso eu descobri, relatei em relação à cultura, em relação ao diferencial de um para o outro, a estrutura das cidades, enfim, tem muita coisa bacana que dá para aprender. Né? E outras dicas também relacionadas à questão de você se divertir e também você está economizando bastante. É outra coisa bem legal que eu tentei enfatizar bastante, né? nesse mochilão. Então, vamos aguardar, né, as novidades. Eu também estou muito interessada. Então, fica com a gente e até já, pessoal. Valeu!